Manhã Diversa já está de volta e agora está na hora da nossa resenha esportiva e para falar de Campeonato Brasileiro. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Bárbara. Bom dia ao pessoal de casa. Vamos falar sobre Campeonato Brasileiro. Vamos começar falando sobre o Clássico Paulista, a vitória do Palmeiras por 2-0. O Palmeiras venceu com gols de meninos criados na base. Menino foi o autor do primeiro. Ele roubou, tocou errado. A Arboleda devolveu, cortou o marcador e chutou colocando no ângulo de Rafael. Golaço! O segundo também foi parecido. Endrick aproveitou a falha de Arboleda e soltou uma bomba no gol de Rafael. Palmeiras 2 no Morumbi, São Paulo 0. E o Palmeiras está certo aí, né? Bem convicto nessa missão de caça ao líder. Exatamente. O Palmeiras é muito regular, né? Um time que é muito difícil perder. Ontem, mais uma vez, saiu com uma vitória, jogando no Morumbi contra o São Paulo, que tem vindo de uma sequência boa com o Dorival Júnior. Então, realmente impressiona. Impressiona também a qualidade dos jogadores do Palmeiras, que faz em casa, né? Cria em casa, né? O Gabriel Menino, autor de um dos gols, tem feito um bom campeonato, está substituindo o Danilo, que saiu, e a própria solução foi encontrada dentro de casa. O Endrick também, que agora tem engatado uma sequência boa, entrou ali no segundo tempo. Então, um Palmeiras que realmente vai dar trabalho ao Botafogo. Vai dar trabalho e Dorival foi feliz nas mudanças, como sempre. São Paulo parecia que ia reagir, mas não foi o suficiente para mexer no placar. Vamos falar um pouquinho sobre essa briga dos dois treinadores, do Dorival e também do Abel, porque realmente o Palmeiras fez o gol ali no primeiro tempo, no início, ali aos 10 minutos, e o São Paulo, jogando dentro de casa, começou a pressionar. E no segundo tempo, o Dorival faz duas substituições muito boas. Ele coloca o Juan e o Rodrigo Nestor, tirou o Alisson e o Gabriel Neves. O São Paulo, ele vai para cima. Só que ele não contava com esse erro aí do Arboleda. A resposta do Abel também foi muito boa. O que ele faz? Ele coloca um time mais leve. Ele colocou o Endrick, que foi autor dos gols, botou o Bruno Lopes, que vai disputar essa bola aí, que dá assistência, no caso, para o Endrick, deixa o time mais leve. Então, essa briga também dos dois técnicos foi bem interessante de analisar, Legal ver essa briga de quem está ali no comando e conseguindo ter esse olhar. Estamos falando de dois treinadores do top 3 do Brasil, né? Também acho. Exatamente. Vamos falar agora sobre o Flamengo, porque o Flamengo venceu o Grêmio por 3-0 com um gol do Bruno Henrique aí emocionante. A lei do ex esteve presente mais uma vez. Everton Cebolinha, após receber passe de Wesley dentro da área, abriu o placar. O segundo foi do centroavante. Pedro recebeu na entrada da área e chutou no cantinho. A vitória já estava encaminhada e o final já era feliz, mas o roteirista caprichou. Bruno Henrique, de cabeça, fechou o placar. Foi o primeiro gol após a recuperação da lesão no joelho, 428 dias depois. Flamengo 3, Grêmio 0. E além da lei do ex, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, Gabriel, foi realmente muito emocionante ver o Bruno Henrique conseguir colocar ali a bola dentro do gol. Ele comenta muito também sobre como era explicar para o filho dele o porquê que o pai não estava jogando. Então, realmente, uma situação extremamente delicada depois de lesão. E é maravilhoso quando a gente consegue ver um desfecho desse, né? Exatamente. 428 dias depois, ele volta a marcar. O último gol dele tinha sido contra o Atlético Goianiense. Então, realmente emocionante. Uma lesão séria. Seríssimo. Lesão no joelho, que deixou ele muito tempo inativo, voltou devagar. E agora a gente espera que com esse gol dê confiança para ele poder emplacar e para conseguir bons correr jogos. Aquela velocidade absurda que ele sempre corre. Exatamente. Vamos falar também sobre a lei do ex, né? Porque o Everton Cebolinha abriu o placar aí e impressiona, né? Como que um jogador faz gol no antigo clube dele. O Everton Cebolinha foi feliz mais uma vez. Depois o Pedro fez o segundo e o Bruno Henrique o terceiro. Um primeiro tempo do Flamengo soberano, administrando a partida. O segundo tempo, até por conta de cansaço, muitos jogos. Data FIFA vem numa boa hora para todos os clubes, porque vai dar para poder treinar. Eram jogos em sequência, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim, muitos jogos. E agora com a data FIFA vai dar para poder dar uma folga e depois treinar. Então no segundo tempo parece que o Flamengo sentiu um pouquinho o ritmo da partida, o Grêmio foi subindo,
foi subindo até que esse gol do Bruno Henrique aí acabou com as chances de vez do Grêmio. E então o Flamengo saiu com a vitória, um 3-0 aí que não parece que 3-0 foi um atropelo do Flamengo, mas não foi bem assim, apesar do Flamengo ter jogado ali dentro das suas características, né? Exato, foi um jogaço. Vamos falar agora de Inter e Vasco? Vamos falar sobre Inter e Vasco, porque o Internacional venceu o Vasco por 2-1. Todos os gols foram na etapa inicial. Rômulo fez o primeiro logo após os 2 minutos de jogo no primeiro lance da partida e fez o segundo depois, aos 15 com Wanderson. O Vasco descontou com Ryan aos 28, mas a reação parou por aí. Internacional 2, Vasco 1. 2-1 e a pressão tá pegando aí pro Vasco, hein, Gabriel? Exatamente. Eu não queria ser o Barbieri não, porque a orelha dele deve estar queimando, deve estar vermelha. Já. Exatamente. E o Vasco também conta um pouquinho com azar, né? Porque o primeiro lance da partida, os jogadores ainda estavam frios, um escanteio. O jogador Rômulo do Internacional tá sozinho, não só o azar, também tem ali a falta de concentração dos jogadores do Vasco, até por ser início da partida, faz o gol sozinho. O Internacional amplia logo depois também com o Wanderson. E aí depois o Ryan ainda também no primeiro tempo, todos os gols no primeiro tempo, desconta. Vou chamar a atenção também, eu vou pedir para a produção separar o lance do... Aí que eu falo a falta de sorte do Vasco. A defesaça do John, goleiro do Internacional. Vamos colocar aí, enquanto isso eu vou comentando. O Piton vai estar dentro da pequena área, sozinho com o gol. E o John, ele faz uma defesa, ele volta ali para poder defender. Deus, 2 bolas na trave. Aí que eu falo a falta de sorte do Vasco. Verdade. Aí tá explicado porque... porque... É claro que o time não tem que ficar dependente de sorte, mas nesse caso, assim, não tem como a gente negar. Realmente foi muito azar, né? Exatamente. Sorte, a falta de sorte, azar, no caso, pro Vasco, também vamos enaltecer aí o John, né? Que defesaça. Ele tava deitado, ele volta, pula e ainda sozinho, consegue... Né, exatamente, ainda consegue pegar a bola do Piton. Então, palmas aí pro John, o destaque da rodada, né? Porque essa defesa aí, goleiro, atacante tem que fazer gol. Goleiro, quando faz uma defesa dessa, é um gol também, né? Eu acho. Isso aí tinha que valer, inclusive, como gol, uma defesaça dessa. Exatamente. E a notícia boa pro Vasco, se é possível falar de uma notícia boa, é que pode estar surgindo aí mais um menino impressionante também, como que o Vasco revela, né? O Ryan, que fez o autor do gol, o Vasco pode estar encontrando aí um jogador. Tá difícil fazer gol, vamos procurar na base. O Ryan fez o primeiro jogo, solução, exatamente, né? Fez o primeiro jogo dele como titular e aí fez o gol do Vasco. Pena que não foi suficiente para o Vasco conseguir um empate ou então uma vitória. Vamos falar agora sobre o Fluminense. O Fluminense empatou por 2-2 contra o Goiás. Foi um jogo com gols em momentos semelhantes na partida. Cano fez o primeiro ainda no primeiro minuto de jogo. O Goiás empatou de pênalti. Martinelli saiu jogando errado, perdeu. Morelli chutou, Fábio defendeu e na sobra Apodi foi derrubado pelo Pirani. Na cobrança, Matheus Peixoto converteu. No segundo tempo, o Fluminense também fez gol no início com Lima no ângulo. Mas o Goiás foi valente e de novo empatou no fim da etapa. Dessa vez com Alisson de cabeça. Goiás 2, Fluminense também 2. Gol do Goiás no finalzinho do jogo, ou seja, dá até aquela sensação ruim, porque deixa escapar a vitória que já estava quase, né, certa. Exatamente. Esse jogo teve um roteiro muito parecido, né? O gol do Fluminense no início do primeiro tempo, ele sofre o empate no fim do primeiro tempo, faz o gol novamente no início do segundo tempo e toma o empate no fim do segundo tempo. Então, gol em momentos semelhantes da partida. Vamos falar também um pouco sobre o Diniz, porque ele fez algumas mexidas bem questionáveis. O Fluminense, claro, tem sentido muita falta do elenco. Marcelo tá fora, Alexander tá fora, o Fluminense caiu muito de rendimento. A boa notícia é que o Keno voltou ontem, precisava desse jogador de velocidade ali pela ponta esquerda, mas não foi suficiente, porque o Fluminense teve a vitória ali bem encaminhada, mas também não conseguiu a vitória. Vamos dar os méritos também ao Goiás, que foi bastante valente, conseguiu o empate aí 2 vezes. Mas... Significa, isso mostra que não desistiu, né? Até o último minuto do jogo. Exatamente. E também mostra um pouquinho do que é o Fluminense, né? O Fluminense fez aquele resultado
expressivo contra o River Plate 5-1 e depois caiu muito o rendimento. O Fluminense realmente que já chegou a encantar hoje em dia. É apenas mais um time ali que está entre altos e baixos. A falta de regularidade chama atenção. E talvez até essa questão mesmo que você falou das semelhanças desse roteiro do jogo indique também uma queda do time, né? Que começa para cima, mas aí no finalzinho do primeiro e do segundo tempo ele acaba caindo de rendimento. Exatamente, a falta de concentração também, como você bem falou. Outro jogo que ficou 2-2 foi o jogo do América Mineiro contra o Internacional. Vamos conferir os gols. O Atlético Paranaense chegou a abrir 2-0 com 2 gols de cabeça. Primeiro com Vitor Roque. Depois com Christian. Mas o América empatou. Wellington Paulista, pegando a sobra do rebote do pênalti, descontou. E nos acréscimos, Danilo Avelar empatou. América 2, Atlético também 2. Nossa, jogo emocionante. 8 minutos de acréscimo, gol no finalzinho, haja coração. Exatamente, o Atlético Paranaense abriu o placar, fez 2-0, estava ali com a vitória encaminhada, e o América foi valente, também conseguiu o empate ali aos 30 e depois nos acréscimos da partida. Então um resultado aí que ficou melhor para o América diante das circunstâncias, apesar de jogar dentro de casa, e pior para o Atlético, que dá essa sensação também de ter escapado, de ter deixado a vitória escapar ali pelos dedos. Vamos falar agora sobre os jogos de sábado, porque também teve muita bola rolando. Teve a vitória do Botafogo, segue o líder do campeonato. O Botafogo venceu o Fortaleza por 2-0. Também tem ali um empate do Coritiba contra o Santos, que é um jogo que ninguém viu, muito chato, 0-0, sem gol. Realmente, Coritiba e Santos estão numa fase aí bem complicada. Corinthians 1-1 contra o Cuiabá, outro empate. Atlético Mineiro 1-1 contra o Bragantino. Vários empates na rodada, né? Foram 6 de 8, Bárbara. 6 empates de 8. Se combinasse. De 8 partidas, muito empate mesmo. Só e mesmo o líder, né? Por 2-2. Que não fez diferente. E o Palmeiras também, né? Palmeiras. E o Flamengo. O resto foram todos os empates. Nossa. Vou chamar a atenção aqui para o Atlético Mineiro 1-1 contra o Bragantino, porque depois da partida o Kudê, no vestiário, deu a entender que não voltaria a treinar o Atlético Mineiro depois da data FIFA. E ontem o Atlético Mineiro então emitiu uma nota anunciando desligamento do treinador. E aí ficou uma situação um pouco complicada, Poxa. o Kudê abandonando o barco aí no meio dos campeonatos. E Atlético agora é sem técnico, pelo visto. E os atleticanos estão bem chateados com essa situação, hein, Bárbara? Porque o Kudê realmente pediu reforços, não teve os reforços, e aí ele deu uma entrevista no vestiário, conversou com os jogadores em tom de despedida. Os dirigentes do Atlético não gostaram e aí preferiram demitir o treinador. Então o Atlético aí em busca de um novo técnico aí para a sequência. A gente não sabe o que acontece ali nos bastidores, mas de qualquer forma o que fica é essa sensação de abandono. Exatamente. Vamos mostrar a classificação. Falei do segue o líder, o Botafogo é o líder da competição, o segundo colocado é o Palmeiras. E aí, vamos ver o restante ali, porque o Flamengo chegou em terceiro lugar. Ó, o Flamengo aí já está nas cabeças da competição. O quarto é o Atlético Mineiro. Ó, o Kudê, você está pedindo reforço, mas o Atlético Mineiro tá lá, tá bem, tá em quarto lugar. Fluminense está em quinto e o Grêmio é o sexto lugar. Chama a atenção ali para os 4 últimos também. Goiás, América Mineiro, o Vasco tem menos pontos do que partidas. Um início bem ruim aí do Vasco. E o Coritiba é o último colocado com 4 pontos. Pesado. Vamos falar rapidinho sobre futebol feminino? Bora, vamos lá. Vamos falar sobre futebol feminino porque hoje começa a última rodada do futebol feminino, a 15ª rodada, e depois vamos para o mata-mata. O futebol feminino tem um regulamento diferente aí do Campeonato Brasileiro. O campeonato é o mesmo, né? Só que o masculino a gente sabe ali que são pontos corridos, o feminino já é essa emoção, é o mata-mata. Exatamente. Então vamos confirmar as partidas do futebol feminino, as primeiras partidas aí. Bahia contra o Corinthians, como eu falei, começa hoje. Tem a Real Ariquemes contra Santos, Atlético Paranaense contra Palmeiras, Ceará contra Atlético Mineiro, Grêmio contra São Paulo, Ferroviária e Avaí, Real Brasília e Cruzeiro, Flamengo e Internacional. Chama a atenção que todas as partidas no mesmo dia, no mesmo horário, por ser justamente a última. Classificação na tela, que a gente vai falar que 8 clubes vão prosseguir de fase. Hoje seria do Corinthians até o Cruzeiro. Esses 8 times vão para a fase final. Os 3 últimos que cairiam para a segunda divisão atualmente seriam o Atlético Paranaense,
Real e o Ceará aí que já está rebaixado. Olha a pontuação do Ceará, Bárbara. Nossa, assustador. Parece que realmente não começou ainda, né? A sensação é de que não começou ainda o campeonato. Uma pena. Exatamente, é uma pena. Estamos atualizados aí do mundo esportivo do fim de semana do Brasil. Isso, o Campeonato Brasileiro Série A, futebol masculino, feminino, sempre muita história. Obrigada, viu, Gabriel? Obrigado a você, Bárbara.